Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista, recebendo o juiz Dr. Jordani Dourado, juiz de Direito, hoje com atuação no Juizado Especial Cível. E nós vamos falar de um tema atual, importante. Vamos falar sobre liberdade de expressão. O Dr. Jordani recentemente defendeu a tese de mestrado em Portugal sobre esse tema. E essa semana nós tivemos aí notícia de alguns casos de pessoas conhecidos, políticos que acionaram pessoas na justiça e que ganharam a causa. Inclusive, um dos casos foi julgado pelo Dr. Jordani, que teve muita repercussão. Dr. Jordani, esse é o tema do momento nas redes sociais, né? As pessoas comentando, porque a liberdade de expressão hoje, ela está sendo muito questionada e muito exercida em função do momento político que a sociedade vive. Como é que o senhor vê esse assunto? E o que todo mundo às vezes fica se perguntando, o limite, onde está o limite? Bom, a liberdade de expressão é bom que seja exercida. Ela representa um dos maiores fatores, elementos de dignidade da pessoa. Então, quanto mais as pessoas se expressam, melhor, notadamente numa democracia. Com a internet, com o Facebook, redes sociais em geral, perceba que houve um efeito anabolizante, não é, da liberdade de expressão. Hoje, as pessoas se sentem estimuladas a falar, a se expressar, que é um fenômeno que até há algum tempo não era bem assim. Perceba que, eu costumo até brincar, e no meu trabalho acadêmico eu falo isso, aparece hoje crítico de cinema, crítico gastronômico, analista político, analista de futebol, técnico de futebol pela internet, as pessoas realmente se sentem motivadas. E isso, naturalmente, gera até uma certa euforia para que se expressem, para que utilizem a internet para levar ali a sua visão do mundo. Mas claro que a liberdade de expressão, ela na nossa Constituição, ela não é um direito que vive isoladamente. Ela precisa conviver com outros direitos. E aí onde entra a proteção, a honra, a privacidade, a reputação, a imagem. Então, exatamente esse limite é que nós precisamos encontrar, mas sempre atribuindo à liberdade de expressão uma preferência. Ela tem um caráter preferencial, sim, mas há abusos, há excessos. E a própria Constituição da República e o Marco Civil da Internet, que é uma lei nova no Brasil, que é a Constituição da Internet, ela delimita quais são esses abusos. Vamos tentar colocar em um exemplo prático, o que seria liberdade de expressão e o que seria uma agressão, uma injúria, uma difamação. Para ser justo, eu vou dar um exemplo, me citando. Sim. Vamos supor que uma determinada sentença minha desagrade, e a parte, o advogado, o povo em geral diga, esse juiz é burro, esse juiz é incompetente, ele não sabe de nada, essa sentença é ridícula, isso é um absurdo. Está dentro da liberdade de expressão, eu defendo isso. A pessoa pode falar isso. Sim. Mas vamos imaginar uma situação em que diga, esse juiz, Jordani, para decidir de determinada forma, ele recebeu dinheiro, ele está vendendo sentença, ou está recebendo alguma vantagem. Aí não. Aí é uma afirmação, de fato, que inicialmente está na liberdade de expressão, está. Mas se a pessoa não tiver uma base, uma plausibilidade, um fundamento para afirmar isso, aí a gente entra naquele limite, ela pode responder por ofensa à honra. Doutor, mas no primeiro exemplo que o senhor citou, de ser criticado, o senhor foi muito generoso, muito tolerante. Aí outros magistrados talvez não tivessem essa mesma postura. É porque a liberdade de expressão, ela não é um tema fácil. As pessoas acham que é fácil decidir, que não é fácil. Nós precisamos investigar muito a situação concreta, e é importante o caso concreto, para saber ali onde está o limite. Então não existe uma fórmula genérica. Isso aqui é liberdade de expressão, isso aqui não é. Depende da vida, do exemplo prático. E eu tenho essa concepção ampla de liberdade de expressão, porque o meu foco, o meu trabalho acadêmico, que eu defendi no mestrado e vou iniciar agora no doutorado lá em Portugal, é sobre isso. Então é um tema que realmente eu estudo muito e está em evidência, sobretudo pela internet. Outro tema palpitante, o WhatsApp, os bloqueios do WhatsApp que já aconteceram no Brasil. Como é que o senhor vê isso? É justo? Quer dizer, é necessário?
Sim, a opinião minha sobre essa questão, eu quero esclarecer para que não haja aqui nenhuma confusão, não é criticando as decisões dos colegas que determinaram o bloqueio do WhatsApp. Eu vou fazer aqui uma consideração do ponto de vista doutrinário, acadêmico. Para mim, e eu defendi isso na minha dissertação, defendi isso em Portugal, não pode. Não pode. Por quê? Vamos lá. Por que bloquear o WhatsApp? Porque, segundo o que se divulgou, interessaria para investigações criminais, não é isso? Para obter ali informações, mensagens que seriam trocadas por grupos criminosos. Ok. Mas esse objetivo, embora seja um objetivo lícito inicialmente, bloquear para obter, compelir, coagir o WhatsApp a dar essa informação, acaba afetando um país inteiro. Veja que hoje o WhatsApp ele é utilizado para lazer, ele é utilizado para mensagens profissionais, tem pessoas que trabalham pelo WhatsApp, é utilizado para se comunicar em geral, para se expressar e para se informar. Então, o sacrifício para a sociedade com o bloqueio do WhatsApp é grande demais em razão do que se quer com o bloqueio, que é obter essas mensagens. Doutor Giordani, não tem proporcionalidade, entende? A gente que trabalha na imprensa está acostumado com isso. Eu, particularmente, já fui várias vezes acionado judicialmente, nunca fui condenado, em todas as vezes fui absolvido, mas a gente é vítima disso e qualquer pessoa, às vezes, se acha no direito de processar e pedir indenizações absurdas. Quer dizer, não estimula também com que as pessoas ultrapassem exatamente esse direito de se expressar? A internet? Sim. Sim, eu falo disso. Ao tempo que você tem com a internet uma ampliação da liberdade de expressão, você amplia também o risco. Porque as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E para cada direito corresponde uma responsabilidade. Vamos esquecer até a Constituição, vamos esquecer o direito. Desde pequeno, quando nós somos educados, nós aprendemos a não falar qualquer coisa, não é verdade? Sim. Nós aprendemos a ter bom senso na hora de falar. Então não precisa a pessoa nem ter formação jurídica. Muitas vezes o próprio bom senso, a boa educação, diz para a pessoa qual é o limite da expressão dela. Você criticar uma pessoa de forma contundente é possível. Sobretudo figuras públicas, aí entra o debate, né? Uma figura pública não pode ser criticada? Pode. Inclusive uma figura pública, eu sou uma figura pública, você é uma figura pública, não precisa ser necessariamente um agente público, né? Mas uma figura pública, quando ela assume essa posição, ela naturalmente ela tem que aceitar que ela pode sofrer críticas mais duras do que uma pessoa que não é pública. Mas mesmo a pessoa pública tem direito à honra. Mesmo em relação à pessoa pública, há um limite que não pode ser ultrapassado. Nesses casos recentes aqui no Acre, envolvendo o militante do PT Cesário Braga e o senador Gladson Cameli, né, teve um efeito de despertar a curiosidade das pessoas, para saber, para ler a notícia, para investigar, obter mais detalhes. E também, eu creio que até estimulou o próprio senador, que foi vítima, que anunciou no dia seguinte que estaria acionando mais 150 pessoas que teriam usado do mesmo procedimento, e ele se sentiu atingido. Quer dizer, até que ponto isso tudo tem sido didático para a sociedade? Você colocou muito bem, despertou a curiosidade sobre o tema. É bom que as pessoas reflitam sobre isso e debatam também sobre isso. Em relação às ações que serão ajuizadas pelo senador, por qualquer pessoa que se sinta ofendida, isso não significa que em todas elas haverá condenação. Sim. Vai depender ali do caso concreto. Mas eu recomendo até que peguem essas sentenças que são públicas e leiam, porque ela procura explicar de uma forma muito didática o limite da liberdade de expressão. Mas é bom porque a internet ela acaba gerando na pessoa um efeito em que a pessoa que está aqui pegando o celular ou está no computador escrevendo, ela acha que não é a mesma pessoa que convive na vida física, ela se sente um outro personagem sem responsabilidade. Mas não, a mesma pessoa que está na internet, a pessoa digital, ela tem responsabilidade assim como a pessoa física, são a mesma pessoa. Muito bem, doutor Giordani Dourado, dando uma aula aqui de liberdade de expressão, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. O Poder Judiciário está sempre à disposição para apreciar esses casos e, repito, é muito bom que as pessoas se expressem, inclusive se expressem sobre esse tema que está em pauta, que é a liberdade de expressão. Muito bem, vamos fazer o intervalo, Gazeta Entrevista volta já.